lembrar os interessados que os nossos contatos aparecem na descrição do vídeo. Fazer um chamado a todos os que queiram a participar do ato que está sendo convocado pelo Movimento Passe Livre e por outras organizações do movimento estudantil para a próxima terça-feira aqui em São Paulo, na Praça da Sé, pela revogação do aumento das tarifas do transporte coletivo público. Bom, um dos assuntos que tem sido discutido, tanto pela imprensa da esquerda quanto pela imprensa oficial, é o Decreto 9.685, que foi assinado no dia 15 de janeiro pelo Jair Bolsonaro e que torna mais flexível as regras de posse de armas. Tem havido discussões referentes a questões relacionadas à segurança pública, mas também a questões políticas de fundo, questões de princípio relacionadas ao direito do Estado de ter o monopólio da violência. Para nós, essa é a questão mais importante. Saber determinar se o Estado é ou deve ser o representante das aspirações populares e se por isso ele teria que ter esse direito exclusivo da posse de armas, o que é, na verdade, o fortalecimento dos instrumentos de repressão e coerção do Estado. A polícia profissional e a polícia militar são organismos que têm uma relação de antagonismo e de hostilidade permanente com a população pobre, com os trabalhadores, com os movimentos políticos reivindicativos organizados, e conferir ao Estado o monopólio da posse da arma é, em certa medida, reforçar o poder do Estado de repressão sobre a população, muito mais do que um problema de segurança pública. No que diz respeito à segurança pública, nós temos muito mais dúvidas do que certezas. Se nós fôssemos observar dados estatísticos de países em que a posse da arma é admitida e comparássemos mecanicamente isso ao que acontece no Brasil, nós obteríamos um dado que seria certamente bastante deformado. E quem fez isso, talvez da maneira mais mecânica e mais extravagante, foi um membro do governo Bolsonaro, o Onyx Lorenzoni, ministro-chefe da Casa Civil, ao estabelecer uma comparação entre Brasil e Suíça, tentando associar o fato de que na Suíça, de acordo com dados que ele mesmo apresentou, tem um índice de armamento muito alto, em cada três suíços teriam pelo menos uma arma, a posse de uma arma, com a situação brasileira. Bom, seria bom esclarecer desde já. No Brasil, por força desse decreto, não é essa a perspectiva que parece mais razoável. O fato de haver uma liberalidade maior pode até ser encarado como um fato positivo. Vamos tentar avaliar aqui se devemos ou não encarar como um fato positivo. Mas relacionar isso aos índices de violência, de criminalidade, de uso indevido de arma de fogo na Suíça é uma coisa totalmente absurda. Na Suíça, se estabeleceu uma relação entre a sociedade civil e o direito de defesa do Estado suíço e da população muito diferente do que aquela que se estabeleceu no Brasil. E isso, em grande parte, porque as condições econômicas suíças o permitiram. A Suíça é um Estado que está todo baseado num sistema de poupança e de ocultamento de patrimônio, de desvio de recursos, inclusive de recursos que foram roubados, literalmente, dos povos subjugados durante a Segunda Guerra Mundial, especialmente dos judeus. E o Estado suíço, com base nisso, se transformou num paraíso fiscal. Num lugar que é mais um hospedeiro de dinheiro do que um país em que haja
sólidas e consolidadas relações de produção que envolvam a maior parte da sociedade. E isso cria, é claro, uma relação muito diferenciada entre as classes. As classes sociais, em certo sentido, são cúmplices daquilo que o Estado fez e que trouxe prosperidade para a maioria esmagadora dos suíços. Bom, afora tudo isso, na Suíça não há exército, né? Não há exército permanente. O exército é formado por contingentes da própria sociedade civil. Então a burocracia que constitui as forças armadas tem uma relação totalmente diferenciada com a população. Aqui no Brasil. Aqui o exército tem interesses próprios. Uma das demonstrações mais claras disso é o fato de que as principais personagens das Forças Armadas apoiaram Bolsonaro, apoiaram a destituição do governo Dilma Rousseff, têm apoiado as medidas que esse governo apresenta, como por exemplo a reforma da Previdência, mas apenas para a sociedade civil e não para si. É uma burocracia com interesses próprios, que tem tentado estabelecer uma conexão com o governo para beneficiar justamente elementos dessa burocracia. Já são, de acordo com a Folha de São Paulo, 45 militares ocupando posto-chave do governo. Bom, é difícil determinar o que é posto-chave ou não, mas são 7 ministros de Estado, há militares na hidrelétrica de Itaipu, na Petrobras, no DENIT, em órgãos de controle e de comando, e em outros tantos órgãos de primeiro escalão do governo federal. Bom, isso já por si só diz muito a respeito do que é ter as Forças Armadas como órgão encarregado de, por assim dizer, proteger a sociedade civil e proteger o Estado brasileiro e a população brasileira de ameaças externas. Uma das ameaças externas mais iminentes é justamente uma ameaça provocada pelos setores apoiados pelo Exército, que é a ameaça de guerra contra a Venezuela. Uma ameaça que o Brasil agora tem encabeçado. O Grupo de Lima foi formado com um objetivo claro de desestabilizar o governo venezuelano, mas esse Grupo de Lima ainda não tinha conexões mais abertas com o Estado brasileiro, até que o novo ministro de Relações Exteriores, o Eduardo Araújo Fraga, Eduardo Henrique Araújo Fraga, se apresentou como principal liderança desse grupo, indicando aos outros membros que não se deveria reconhecer a posse de Nicolás Maduro Moro. Bom, isso é, em certo sentido, já uma prévia de uma declaração de guerra. Uma intensificação bastante acentuada dos conflitos que o Brasil e a Venezuela estão estabelecendo entre si. Na Venezuela isso teve repercussão e a política, não a política do Estado brasileiro, mas a política dos países hegemônicos em geral tem convergido para isso, tem indicado isso, que é preciso influir no interior da política venezuelana para fazer com que o Estado venezuelano assuma uma conformação diferente daquela que ele tem assumido. E essa conformação é basicamente a que ele tinha antes que o Hugo Chávez fosse eleito pela primeira vez presidente da República. O Chávez assumiu no final da década de 90 do século XX e assumiu após um processo de enfrentamento bastante acentuado entre a população venezuelana, entre os sindicatos, o movimento operário venezuelano e até setores das Forças Armadas, a população pobre das favelas da Venezuela, de comunidades como a comunidade de Ronquito, em Caracas,
estado de Miranda, nos principais centros urbanos. E o exército venezuelano, a elite venezuelana, a COPEI, que era o partido financiado diretamente pelos Estados Unidos e responsável pelo fato de a Venezuela nunca ter, antes de Hugo Chávez, conseguido gerir os recursos petrolíferos do país. E agora o Brasil está envolvido aí numa pouco amistosa relação diplomática com a Venezuela. A Venezuela que faz fronteira com o Brasil, no norte do país. Isso tudo traz muitos problemas, não só para a diplomacia brasileira, mas para a economia brasileira. A Venezuela é um dos principais importadores de produtos brasileiros. Além do que, a Venezuela negocia em condições iguais com o Brasil. O que não acontece quando o Brasil negocia com a União Europeia ou com os Estados Unidos, que impuseram severos embargos recentemente ao minério de ferro que era importado do Brasil. Uma restrição comercial que prejudicou o Brasil e que favoreceu União Europeia e Estados Unidos. São casos gritantes, mas que têm pouquíssima repercussão na imprensa. O que a imprensa tem feito questão de repercutir serve unicamente para fazer do governo Bolsonaro seu refém, mas não para incentivar as massas, a população, claro, como era de se esperar, a tomar a iniciativa política e a tentar resolver os problemas do país sem a intermediação desses agentes interessados e que normalmente têm interesses antagônicos aos interesses da população. Um outro exemplo do que tem acontecido desde a posse do Jair Bolsonaro é a mudança das regras de concessão das rodovias federais, que agora não tem mais como critério principal o menor valor de pedágio. Isso tem um impacto direto na vida de milhões e milhões de brasileiros que pagam diretamente ou indiretamente, seja com seu veículo de passeio, seja sendo transportado por veículos coletivos, nas suas condições de vida. Bom, se não é mais assim, se não é mais esse o critério, se o critério não é o menor preço de pedágio, pode-se imaginar que os concessionários dessas rodovias vão cobrar o preço que acharem por bem cobrar. E os preços serão mais altos do que aqueles que são praticados hoje em dia. Nós temos o exemplo de São Paulo, inclusive, que tem adotado, sob o comando do PSDB, esse modelo de cobrança de tarifa que tem sido muito nocivo à população de São Paulo. Eles prestam um serviço que poderia ser prestado a um preço bem menor, eles têm um monopólio, porque afinal de contas, quem precisa acessar uma rodovia não tem opção em geral, ou quando tem opção não é nas mesmas condições, é para fazer um trajeto mais longo, é para fazer um trajeto mais perigoso. Bom, é claro que isso não é uma opção, não há concorrência. Não há concorrência, não há porque se estabelecer aí um critério que seja próprio do capitalismo concorrencial. E a população não foi consultada em momento nenhum. Na verdade, a população que apoia o Bolsonaro se manifestou várias e várias vezes, pelo menos o grosso dos apoiadores do Bolsonaro, contra o aumento dos impostos, diretos e indiretos, e contra o aumento dos gastos que essa população tem para fazer com que os serviços continuem a existir. Ou seja por descrença no Estado brasileiro, seja pelo reconhecimento de que grande parte dos serviços são prestados com uma qualidade muito precária. Tudo isso tem se acentuado, porque o orçamento já é bem menor do que o orçamento do ano passado, que é um legado da administração Temer, mas que foi feito com o aval de todos os apoiadores do atual governo. É a redução dos gastos com infraestrutura, inclusive infraestrutura rodoviária, a redução dos gastos com cultura, a redução dos gastos com educação,
a redução dos gastos com saúde, etc, etc. Bom, a posição da esquerda a respeito do desarmamento merece considerações à parte. Embora isso não seja um consenso, a maioria das organizações de esquerda tem se manifestado contrariamente à flexibilização da posse de armas. Uma série de considerações poderiam ser feitas a respeito do impacto social que se poderia prever a partir da legalização da posse de armas. Mas o que chama a atenção na esquerda é que não se faz uso de um arsenal de informações, de dados estatísticos, para se fazer a defesa do Estatuto do Desarmamento, que foi aprovado em 2004. Na verdade, os argumentos centrais que são usados para se opor ao decreto-lei são o de que a população não deve estar armada e que o direito da posse de arma deve ser exclusivo das forças policiais e militares. É claro, não se diz isso dessa maneira, de maneira textual. O que se diz em geral é: a população armada pode dar contornos mais violentos às reações cotidianas que se tem numa briga de trânsito, numa briga doméstica, o que é bastante questionável. Mas não se discute que, no fundo, essas medidas todas conferem mais poder, em última instância, ao governo Bolsonaro. Alguém poderia achar que, é bastante contraditório, então, porque o governo Bolsonaro está aprovando uma medida que é potencialmente prejudicial a ele? Bom, é preciso tomar cuidado. Primeiro porque o governo Bolsonaro não é um governo que tem um programa firme e acabado a respeito do que quer que seja, a não ser a respeito do fato de que se deve privatizar tudo aquilo que for possível privatizar. Em segundo lugar, o que o governo imagina ser positivo para ele não necessariamente é positivo para o governo. Se o governo tem aí a intenção de armar, e me parece ser isso, de armar um setor que potencialmente apoiaria o governo, apoiar as classes médias do campo, as classes médias urbanas, dar maior liberalidade a que grandes latifundiários, grandes e médios proprietários de terra no campo pudessem reagir à ocupação de terras, pudesse cercar sua propriedade e fazer com que essa propriedade estivesse aí imune a crimes que pudessem ser cometidos no campo. O fato é que um direito, à medida que ele se torna legal, ele aumenta as chances de que a população o reivindique. O decreto por si só não é o armamento geral da população, claro que não, pelo contrário. O mais razoável é imaginar que a grande massa da população, especialmente aquela que é mais atingida pela violência, e aquela que é mais atingida pela violência do Estado, pela violência policial, não tem aí a cobertura desse direito, ou desse suposto direito, que seria o direito à posse de armas. Isso é uma preocupação, claro, a gente tem que ter essa preocupação. Mas ela não é uma justificativa razoável para que a gente não continue a defender o direito dessa população de ter armas, não. Ela deveria servir de ponto de partida, de alavanca, para que a gente defendesse esse direito como um direito que fosse de fato consumado, e não o contrário. A população deveria usar esse ponto de partida para fazer com que esse direito fosse um direito de fato, para que a população tivesse acesso a armas, para que a população pudesse se defender, especialmente a população trabalhadora, os setores vulneráveis da população, pudesse se defender contra as arbitrariedades que se comete já hoje com o uso de seguranças privados, de mercenários,
Porque é isso que acontece no campo. No campo já há um massacre da população pobre e trabalhadora, dos movimentos organizados que lutam por terra. É preciso fazer isso refluir, é preciso fazer com que a população tenha o direito de se armar contra aqueles que se armam contra ela. E esse direito não assiste a população no campo. É claro que é possível que se esteja fazendo um cálculo aqui da parte do governo Bolsonaro de que é possível recrudescer a repressão que esses setores exerçam diretamente sobre a população. Sim, é possível, nós temos que ter cuidado com isso. Agora, a gente precisa dizer a essa população que ela precisa se armar e que ela deve defender o direito do armamento da população, da maioria da população organizada contra a burocracia estatal que, se nós fôssemos fazer aí um traçado de ancestralidade e de relações parentais, é na verdade a polícia da burguesia, a polícia dos setores abastados da classe média, dos latifundiários, dos proprietários de fábrica, etc, etc, etc. Na Venezuela, o governo Maduro só se sustenta ainda porque tem o apoio de setores armados. Tem o apoio de parte da população que vive em situações mais precárias, da população pobre, que não é mostrada, logicamente, por aqueles que são detratores do regime venezuelano. Se não houvesse apoio de setores armados, o governo não se sustentaria. Aqui no Brasil, os setores armados são abertamente contra-revolucionários. Não que tenha necessariamente que ser assim, e não que não se possa angariar o apoio de algum desses setores no futuro. Mas o fato é que esses setores são hoje abertamente contra-revolucionários. Então o que significa, na verdade, lutar pelo desarmamento da população? Na Igreja Católica, há quem faça sempre menção a textos que são muito inspiradores, que podem ser, assim, no nível abstrato, muito inspiradores a respeito da necessidade da não violência, mas a gente tem que reconhecer que a nossa sociedade é uma sociedade violenta. Que a nossa sociedade é uma sociedade violenta e que nem toda forma de pacificação deve ser admitida. A gente quer Nós do núcleo anarquista somos defensores da paz, é claro. Mas nós só concebemos a paz, uma paz desejável, se houver igualdade social e o controle da população sobre todos os instrumentos do Estado, sobre todos os instrumentos que regulam a vida social. Sem isso, nenhuma paz é desejável. Seria então desejável uma paz que fosse baseada na violência, no encarceramento em massa da população? Claro que não, é evidente que não. Essa paz nós não desejamos. Se o nível de exploração da população se intensificar, nós vamos ficar ao lado daqueles que querem reprimir essa população quando ela recorre a expedientes, digamos assim, heterodoxos, que fogem àquilo que é regulamentado pelo poder que a oprime? Não, de maneira nenhuma. Nós vamos apoiar a população. Bom, vou falar de um outro assunto, que é um assunto que mereceria aí uma atenção também particular da nossa parte. O presidente da Bolívia, o governo boliviano, extraditaram, embora o termo jurídico mais apropriado não seja esse, Cesare Battisti para a Itália. Depois de uma longa novela envolvendo a Polícia Internacional, a Interpol, as polícias brasileira e boliviana, a justiça italiana, Cesare Battisti finalmente foi enviado para a Itália para cumprir uma sentença de prisão perpétua. E ele só foi para a Bolívia porque o governo brasileiro, desrespeitando toda a legislação que existe a esse respeito, pretendia extraditar Cesare Battisti.
embora a extradição seja expressamente proibida pela Constituição, caso o país para o qual se extradite tenha pena de morte ou de prisão perpétua. Mas isso não foi levado em consideração e o governo brasileiro já dizia abertamente que o faria. Corretamente, o Cesare Battisti foi pedir abrigo em um outro país. Mas o fato é que foi cometido aí um erro de avaliação política. Escolheu-se a Bolívia como o país que poderia abrigar Cesare Battisti, e a Bolívia não o abrigou, pelo contrário, cometeu essa perfídia que foi extraditar o Cesare Battisti sem direito sequer a que ele manifestasse, que ele pedisse asilo, que ele explicasse o porquê do asilo político, coisa que o valha. Mas nós vamos fazer aqui vamos tentar travar uma polêmica sempre que esse assunto aparecer, porque a gente considera que parte das defesas que têm sido feitas do Cesare Battisti têm sido feitas de maneira equivocada. O Cesare Battisti tem que ser defendido porque ele representava, ele era a expressão ainda hoje do direito de a população reagir contra um governo fascista, contra um governo que se estabeleceu na Itália sobre a base da aliança entre o partido herdeiro das ideias fascistas, composto inclusive por generais, prefeitos, juízes, etc., que eram membros do partido fascista na época do Mussolini, que é o movimento social italiano. O movimento social italiano que está por trás do massacre de Reggio Emília, de atentados cometidos em manifestações, do ataque a sindicatos na Itália. E todos os ataques foram perpetrados com a conivência, se não com a participação direta do Estado italiano. Quando esses ataques se intensificam, de 1968 a 1969, a esquerda italiana começa a se dividir entre os partidos que vão dar sustentação ao regime, que vão se integrar ao regime, que vão dar origem ao atual Partido Democrata, liderado pelo Matteo Renzi, que é um partido que tentou aplicar da maneira mais severa o ajuste fiscal que era proposto pelo Banco Central Europeu, pelo FMI, pelos outros organismos internacionais. E uma outra parcela da esquerda que, reagindo a isso, adere à luta armada. Nós não somos partidários da luta armada, em geral. E de regra, nós entendemos que isso é uma deformação da luta operária. Nós somos defensores do convencimento da população, da organização da população em partidos políticos, em movimentos sociais emancipatórios que tenham como objetivo alterar a estrutura da sociedade. E nós não acreditamos que é por meio de um golpe de força que se possa fazer isso. É claro que essa população precisa estar armada, precisa se defender, precisa em certas ocasiões partir para a ofensiva, mas essa ofensiva deve ser o quanto menos uma ofensiva militar. Mas no caso italiano, a esquerda havia se corrompido completamente, o Partido Comunista deu origem àquilo que hoje se convencionou chamar de eurocomunismo, que na verdade é uma versão de defesa do regime, do capitalismo, da política que é aplicada pelos bancos, pelo sistema financeiro, e que não tem nada a ver mais com a política do movimento operário, com a política do movimento estudantil, tem nada a ver com isso. À medida que se recrudescia a repressão na Itália, esse setor que rompeu com as instituições e que aderiu à luta armada se tornou progressivamente mais radical. Cesare Battisti era membro de um desses grupos que aderiu à luta armada. Bom, vamos citar um fato interessante. Os partidos que estavam do lado do Aldo Moro, do lado dos outros primeiros ministros que foram eleitos pela democracia cristã, pelo Partido Socialista Italiano, eles eram
conviviam pacificamente e muito bem com generais do porte de Rodolfo Graziani, que é conhecido na Etiópia como o Carrasco da Etiópia, responsável por um dos maiores genocídios já ocorridos, pela morte de, estima-se, 50 mil etíopes num período curto de 6 anos, e que tinha invadido a Líbia, e tem uma frase que é atribuída a ele, e que provavelmente ele disse, há farta documentação a esse respeito, de que o Duce, Benito Mussolini, teria a Etiópia com ou sem os etíopes. E promoveu a morte de milhares e milhares de africanos no seu caminho até a Etiópia. Bom, esse era um elemento que convivia com um regime que tinha sido anistiado pelo regime posterior à República de Saló de Benito Mussolini em 1943. Bom, se havia uma organização que se rebelava contra isso, nós temos que defender o direito dessa organização a se rebelar. Por que razão lógica se anistiaria um general responsável pelo massacre da população etíope e se condenaria alguém que, do outro lado da barricada, lutava contra esse massacre? Qual é o sentido lógico? Eu digo isso porque a revista Carta Capital, e não só a Carta Capital, mas a Carta Capital destacadamente, defendeu a prisão do Cesare Battisti. Há elementos do PT e do PSOL também que defenderam a prisão do Cesare Battisti. É um absurdo. Não podemos concordar com isso. Nem deixar passar em brancas nuvens, como se fosse algo secundário. É algo de essencial importância. Cesare Battisti foi preso, é uma demonstração de que o Estado pode fazer tudo. Ao Estado nada é proibido. Esse argumento foi usado durante todo esse processo que levou o Bolsonaro à presidência da República. Eu me lembro de ter ouvido um apoiador do Bolsonaro no programa Roda Viva dizer algo muito parecido, de que a ditadura militar gerou vítimas. E algumas dessas vítimas eram membros do Exército, membros das Forças Armadas. Não, os membros do Exército e das Forças Armadas não eram vítimas. Eles eram cúmplices do Estado na sua política de esmagamento do movimento operário, do movimento estudantil. Então não se pode colocar as coisas como se elas fossem iguais e isso desnortear um setor da esquerda que diz, é verdade, realmente eles também foram vítimas, porque eles foram manipulados. Olha, cada um assume uma posição na sociedade. Nós nem consideramos que a polícia, ao contrário de muitos, seja particularmente responsável pelos crimes que ela comete. Nós não consideramos isso. Mas nós não eximimos de responsabilidades policiais quando eles agridem a população. Claro que não, isso não faz sentido. Nós somos contrários a que se saia numa manifestação e se comece a atribuir grande responsabilidade ou grande importância à polícia, porque a polícia, no final das contas, está cumprindo as ordens dos capitalistas. Ela tem um chefe. O que o governo do estado disser, ou o que o governo federal disser, ela vai cumprir. Não é ela a responsável imediata pela tomada de decisão. Mas quando um policial atira na população desarmada, a gente não exime o policial de culpa, de responsabilidade. Claro que não. Deixar bem claro, nós somos uma organização que tem vínculo com o movimento operário, com a população pobre. Nós defendemos que essa população tem o direito real de se organizar, de se apropriar de tudo que ela produz, se apropriar do seu trabalho, se apropriar dos recursos naturais que ela extrai da natureza, que ela possa organizar a sua própria segurança e os seus mecanismos de segurança social. Então nós somos a favor da dissolução da polícia. Bom, vamos entrar agora num outro assunto.
a gente tem tentado influir no movimento na campanha que tem sido organizada principalmente pelo movimento Passe Livre, mas não só pelo movimento Passe Livre, para reduzir as tarifas do transporte público. Nós ouvimos algumas objeções em relação a isso, de manifestantes desiludidos que diziam: em 2013 essa manifestação foi cooptada pela Globo, pela imprensa, pelos capitalistas, pela direita, serviu inclusive à criação do Movimento Brasil Livre e de outras organizações. Bom, é um fato, mas a reivindicação por transporte gratuito, por transporte acessível à população, é uma reivindicação popular. O que se deve fazer não é abandonar a reivindicação popular ou a organização de um movimento que possa tornar essa reivindicação popular uma realidade concreta. O que se deve fazer é criticar os erros que são cometidos pela organização dessa campanha. Em certo sentido, as condições práticas fazem com que o MPL seja o natural organizador dessas campanhas. Seria muito difícil impedir que fosse assim. Agora, atuar nessas campanhas não significa aceitar a política do MPL como se ela fosse a única política possível. Eu acho que a gente tem que moderar as críticas a partir do momento em que elas tornam mais difícil organizar o movimento. Agora, sem essas críticas, a organização de um movimento que consiga alcançar os resultados pretendidos também é impossível. Quem mora em São Paulo e participa dos atos percebe isso com muita clareza. O movimento Passe Livre, ele engessou os atos. Ele é refém dos itinerários da polícia. Ele tenta evitar conflitos com a polícia quando define qual é o ponto de partida, qual é o trajeto que o ato vai seguir. E isso tudo cria também uma angústia no movimento, vai fazendo com que o movimento se disperse. O método mais apropriado para resolver esse problema é democratizando a organização do ato. E é isso, fundamentalmente, que a gente tem pedido. Há também a questão das bandeiras políticas, né? Então, de um lado é isso. Organizar o ato democraticamente, como era feito até 2013, se não me engano, ou até 2014. Havia deliberações no começo do ato sobre qual seria o itinerário, sobre qual seria o ponto de partida do próximo ato, sobre qual seria a data do próximo ato. Isso é fundamental. Muitas das vezes se diz: não, mas o MPL, ou isso fica na imaginação, o MPL é uma organização horizontal, ao contrário dos partidos políticos centralizados. Isso é balela, isso. Não é assim que funciona. O MPL é uma organização que se tornou, com o passar do tempo, uma organização liderada. Você deve ter medo de dizer liderada, porque há lideranças no MPL, isso é evidente para qualquer um que conheça um pouco a organização, que são aqueles que têm mais prestígio, mais influência, por setores da pequena burguesia e da classe média universitária. E esses setores estão sempre dando um passo atrás na organização do movimento. O principal deles é esse, sobre o qual nós começamos a falar, a fazer nossa crítica, que é o fato de que o movimento vem se tornando menos democrático. Em vez de avançar, o movimento recuou nesse sentido. Em segundo lugar, ele se tornou menos combativo, ele se tornou mais uma expressão da insatisfação das classes médias do que da necessidade imediata da população mais pobre de reverter o reajuste. E isso, é claro, que tornou o movimento um movimento adaptado às condições atuais. E ficou muito difícil de fazer com que esse movimento fosse atrativo para setores mais radicalizados da juventude e da população trabalhadora. Terceiro, que as palavras de ordem, elas se cristalizaram como sendo palavras de ordem defensivas de baixa intensidade. Nós estamos diante de um processo de arrefecimento da luta social e de redução drástica dos direitos sociais. E nesse patamar, limitar a campanha a uma bandeira única, que é uma bandeira defensiva mínima, como aquela que o MPL adotou na campanha deste ano e tem adotado historicamente, é ruim.
Qual seria propriamente a vantagem que isso traria? Antigamente se dizia, bom, uma palavra de ordem mais geral é capaz de agrupar um grande número de pessoas em torno dela. Bom, a experiência que se teve em 2013 foi, bom, agrupou-se um grande número de pessoas em torno dessa palavra de ordem, mas o movimento perdeu o seu caráter de classe. Ele deixou de ser um movimento reivindicativo da população mais pobre, da juventude que tinha pouco acesso a lazer, cultura, tinha dificuldade de se deslocar do trabalho para casa ou da escola para casa, para se tornar um movimento amorfo que defendia milhares de coisas e grande parte dessas reivindicações não eram reivindicações populares. Como, por exemplo, a intervenção militar, era uma reivindicação que foi apresentada em 2013. Eu me lembro de participar de um ato e de ver duas faixas, pessoas mascaradas segurando, exigindo a intervenção militar. Bom, esse é um dos males se adotar uma palavra de ordem muito aberta, muito ampla, muito elástica, como essa daí. É uma palavra de ordem muito elástica essa. Mas no momento atual, essa não é nem de longe a principal preocupação da população. A população nem vê, em geral, como é possível reverter o aumento da passagem, sendo que há tantas outras questões, seja de cunho econômico, seja de cunho social, seja de cunho econômico, acontecendo. Estabelecer um diálogo entre a população, entre as apreensões da população, a nossa capacidade de organização é um dos desafios, e o objetivo que se queira alcançar é um dos desafios que a gente tem que superar. Se a gente quiser não cometer os erros que foram cometidos antes e reverter o sentido geral da política que tem sido adotada. Nós não somos taxativos em dizer que tem que ser uma ou tem que ser outra palavra de ordem, mas uma das questões que está colocada é a questão da estatização do transporte, sem dúvida. Se se quer fazer com que esse serviço seja um serviço público que atenda a população, que não dê margens a interesses que estejam relacionados à lucratividade do negócio, mas sim à satisfação das necessidades de quem tem que se deslocar de ônibus ou de metrô pela cidade de São Paulo e pela região metropolitana, então a gente tem que defender abertamente a estatização do transporte público. Temos que deixar claro que, além do custo do transporte, estão embutidos outros custos na tarifa. Um deles é o lucro mensal de 57 milhões e 53 mil reais aproximadamente, que consta do relatório justificativo do aumento da tarifa. Mensal, 57 milhões de lucro mensal. A população está pagando por isso, está embutido na tarifa. Por que a população tem interesse em pagar por isso? Não é o pagamento do serviço, é o pagamento é a remuneração dos concessionários. Qual é a vantagem de se ter um sistema de transporte que seja gerido e que beneficie um grupo reduzido de capitalistas? Qual é a vantagem? O transporte público melhorou em função disso? Os poucos exemplos de melhora que se pode ter são exemplos de melhorias que foram feitas com dinheiro público e não com dinheiro privado. Não há investimento privado. O que justifica a privatização se não há investimento privado? É o Estado que arca com os custos. Ele só arca com custo adicional. Quando muito ele poderia ser benéfico de um ponto de vista muito estreito, se ele reduzisse o salário, terceirizasse todas as funções dentro da administração desse órgão público, incumbido do transporte público, e aí se tornasse mais barato. Bom, mas se for assim, não é isso precisamente o que acontece, mas não é isso que acontece agora. Mas se for assim, a gente está defendendo também, por outro lado, a terceirização, a redução salarial, não só desses trabalhadores, mas em geral. Porque é claro que se há menos opções de salários melhor remunerados, isso exerce uma pressão sobre o salário de todos os trabalhadores.
e joga para baixo o salário de todos os trabalhadores. Não é isso aparentemente que é usado como argumento. Qual é o argumento, afinal de contas? O que justificaria a privatização do transporte? E o que justificaria, da perspectiva de quem participa dessa campanha, de não defender a estatização? É pelo fato do Estado ser corrupto? Mas se for assim, então, se for educação pública ou se for educação privada, tanto faz. Se a saúde for pública ou for privada, tanto faz. Nós não vamos defender que haja um serviço público de saúde. É assim? Então que se deve agir? Esse é o critério que se deve adotar? A nossa perspectiva é totalmente equivocada. Não é assim que se faz. Não faz sentido deixar de lado a questão da estatização. Porque o Estado é corrupto? Bom, o Estado é corrupto, mas todas as instituições são corruptas. Aliás, as empresas privadas são mais corruptas do que o Estado. Muito mais corruptas. Um último assunto. O filho do Flávio Bolsonaro, que é filho do atual presidente, tem sido acusado de desviar algumas centenas de milhares de reais de assessores seus que recebiam um salário e repassavam parte desse salário para ele. Bom, essa é a suspeita que foi levantada pelo COAF. Temos que ter uma certa precaução com relação a isso. Com relação a exagerar a importância desse fato. Essa atitude, ela é uma atitude no Brasil secular. Quantos deputados o fazem ou o fizeram? Na lista do COAF, por exemplo, há deputados dos democratas, do PSDB, que foram apoiados inclusive pelo MBL, há deputados do PT, como André Siciliano, há deputados do PSOL. O que se deve dizer a respeito desse fato não relativizando a corrupção, mas o que se deve dizer a corrupção é intrínseca a organizações que não estejam subordinadas diretamente à população. Não é uma perseguição pessoal com relação a Flávio Bolsonaro ou quem quer que seja para satisfazer as nossas necessidades imediatas, que certamente passam por derrubar o governo Bolsonaro. Não é isso. De fazer com que a população tenha clareza de que esse governo é um governo que não atende às necessidades da população. Porque senão a gente entra numa comparação quantitativa, qualitativa entre corrupção, entre quais são os mecanismos que um partido e outro partido adotaram, e isso não faz avançar a população no esclarecimento a respeito do mais importante, de que o capitalismo é a corrupção, de que a relação entre empregador e empregado é o maior de todos os desvios de recursos da população pobre, de que o serviço da dívida pública, de que a transferência de serviços públicos para a iniciativa privada são um grande golpe à população, de que a transferência de recursos minerais do Brasil, que são extraídos por trabalhadores, por operários da indústria de transformação, é o grosso da corrupção, de que os valores envolvidos nessa corrupção são muito mais significativos, têm um impacto muito mais profundo sobre a vida das pessoas do que essa corrupção secundária da máquina administrativa do Estado. Nós somos contra a existência da máquina administrativa do Estado, entre outros motivos porque ela também é intrinsecamente corrupta. Mas a crítica que nós fazemos ao governo tem uma outra natureza. É uma crítica econômica e política estrutural de fundo. Não é uma crítica a esse ou aquele. O Eliomar Coelho do PSOL foi envolvido na lista do COAF, como se tivesse desviado recursos públicos, se apropriado de parte dos salários dos seus assessores, e agora nós condenamos o PSOL, ou esse deputado em particular, por causa disso. Não é isso, não é isso. A nossa política é uma política que tem como objetivo estabelecer as bases de uma sociedade em que cada trabalhador controle
parcialmente a fábrica onde ele trabalha, que tem acesso aos instrumentos de trabalho, independentemente da mediação de um capitalista, que haja uma repartição mais justa do produto social, que é fruto da produção coletiva dos bens e dos serviços. Isso é o eixo da política. Agora, claro, todos nós sabemos, né? A família Bolsonaro é uma família de corruptos, de pilantras. Vamos dizer então aí qual é o impacto econômico comparado com esses 1.200.000 aí que se acusa o Fabrício José Carlos de Queiroz de ter depositado em diferentes contas. Qual é o impacto econômico na entrega da Petrobras e do petróleo nacional? Em 1973, uma das mais graves crises econômicas globais, ela se iniciou com a questão do petróleo. E a posse do petróleo era um instrumento político da OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo do Oriente Médio, para impedir que os Estados Unidos e a Inglaterra impusessem a presença de Israel ocupando territórios palestinos. E hoje, sem petróleo, a Venezuela teria resistido à pressão que tem sido feita contra ela? Não. E o Brasil agora tem entregado seu petróleo e o grosso do patrimônio nacional a outras potências, a empresas privadas que estão ligadas ao governo de outros países. Qual é a independência política que se pode ter a partir daí? Nenhuma. Bom, vamos parar por aqui. A gente está pensando em organizar aí uma atividade, fazer alguns vídeos a respeito de questões econômicas, para tentar esclarecer a militância a respeito da teoria do valor trabalho, do livro Capital, a respeito da experiência do movimento operário com a economia, com a sua luta por reivindicações parciais e mais gerais. Bom, é isso.